A paz, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, esposa do André, mãe da Alice. Estou tão feliz de poder comemorar esse mês de maio com vocês, que é um mês tão especial, né? Algo que nasceu no coração de Deus, que é a família. Primeiramente, nossa família de sangue, depois a nossa família em Cristo, que nós somos. E eu tô com a missão de falar sobre mães de primeira viagem. A gente já teve a oportunidade nessas últimas semanas de ouvir papéis tão importantes na família, né? Como a esposa sábia, o papel das avós, das mães de filhos adultos. E eu agora, como uma pessoa de primeira viagem nesse papel, venho compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e daquilo que eu tenho vivido. E engraçado que comentam assim, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe. Confesso que eu fiquei um pouco iludida com isso, porque eu achei que quando a Alice nascesse, iria vir um instinto, que eu já saberia fazer as coisas. Eu até admiro para quem isso chega, mas para mim não foi assim. Não chegou tão simples. E aí depois eu comecei a pensar que da mesma forma que a criança nasce, sem saber nada e precisa ir crescendo, quando a mãe nasce também é dessa mesma forma. Ela nasce muitas vezes sem saber, insegura, né? E é um mix de sensações, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso está lá em Salmo 127, versículo 3. E as emoções aqui, elas se misturam porque da mesma forma que tem a alegria de receber uma herança, que Ele confia, né? Que Ele confiou nas minhas mãos, de cuidar da Alice, de educá-la, né, nos caminhos dele, ao mesmo tempo também dá um nervoso, né, dá um frio na barriga, porque a gente vai cuidar daquilo que é fruto de Deus, aquilo que é uma criação dele, algo que é tão amado por ele. Né? E a Bíblia diz que tudo que fizermos a gente tem que fazer da melhor forma, porque depois nós vamos prestar contas de tudo isso. Diz lá em 2 Coríntios 5:10. Então Alice não é simplesmente a minha filha, que eu já faria tudo da melhor forma. Alice, os filhos, são em primeiro lugar filhos de Deus, então a seriedade aumenta. Né? E a gente tem estudado nos últimos tempos sobre mordomia, né? Como que eu vou ser uma mordoma do Senhor, cuidando da melhor forma da vida da Alice, da minha filha, né? Daquilo que Deus nos dá para que a gente faça da melhor forma e com temor no Senhor. E eu confesso para vocês que um sonho recorrente que eu tinha antes de engravidar, quando eu já estava pensando em engravidar, durante a gravidez e ainda quando a Alice nasceu, é que eu segurava ela nos braços, só que eu não tinha força nos braços. E com frequência deixava a Alice cair, sabe? E o sonho era tão forte que eu sentia realmente os meus braços ficarem moles, não conseguir segurar a Alice. E de uma forma talvez um pouco diferente de preocupação, a gente vê na Bíblia um pai que sentiu a mesma coisa, que foi o pai de Sansão, Manoá. Né? A gente vê na Bíblia que quando Zorá ficou grávida, ela recebeu a visita de um anjo, né? Até então ela não podia ter filhos, e um anjo a visitou dizendo que ela seria mãe, e ela foi toda feliz contar isso para Manoá. Quando ela contou para Manoá, surgiu uma preocupação e ele indagou, né? E a gente consegue ver isso lá em Juízes 13:8. Ele diz assim: "Ah, meu Senhor, peço que o homem que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Qual será o seu modo de viver e o seu serviço?" Então a gente percebe que também nele tinha uma preocupação: como que eu vou educar essa criança? O que eu tenho que fazer? Me diga, né? E a gente muitas vezes espera isso. Eu tive a oportunidade de ler muitos livros, de conversar com muitas mães, muitas pessoas experientes, mas tem momentos que é você e Deus e o seu filho que você fala: e agora? Não estava escrito isso? Ou não acontece da mesma maneira como está escrito no livro, né? E aí que Deus, nesse período que eu tinha esses sonhos recorrentes, Deus ministrou o meu coração. Ele falou bem assim: sabe por que você está deixando a Alice cair? Porque ela está na força dos seus braços e não dos meus. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 8, de 17 a 18, assim: "Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força." E aí, essa a gente leva aquele peteleco de Deus, né? Fala: entendi tudo. Então, foi a partir daí que os meus olhos abriram, né, ainda mais, e falar: Senhor, como eu preciso de Ti, porque realmente eu não vou conseguir, por melhor que sejam as minhas intenções, por melhor grupo de apoio que eu tenha,
né? Eu preciso da liderança do Senhor. E é isso que a gente precisa buscar a cada dia, essa liderança do Espírito, né? Que vai ministrar os nossos corações, vai nos dar sabedoria para ser uma boa mãe. E maravilhoso é pensar que a palavra de Deus diz que todo aquele, né, que quer sabedoria, a fonte dela é temer ao Senhor, né? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então é muito válido e foi para minha vida sim, ler muitas coisas, mas a chave é buscar na palavra do Senhor e na oração essa sabedoria que muitas vezes em livro nenhum você vai encontrar. Porque a Bíblia tem algo de diferente, a gente não só lê a Bíblia, mas a Bíblia nos lê. Ela examina o nosso coração e ao momento que a gente for ler, ela vai nos interpretar e vai mostrar aquilo que a gente precisa entender no Senhor. E temor ao Senhor, né, está sob essa liderança e ensinar a criança a amar a Deus. A gente se preocupa com tantas coisas, né? Com a melhor roupa, com a melhor escola, o método de alimentação, o sono, deixa chorar, não deixa chorar. É tanta coisa que fica na sua cabeça, né? De você pensar como que eu devo fazer, qual é a melhor forma. E aí em Deuteronômios diz, no capítulo 6, no versículo de 5 a 7, né? E que eu entendo que o principal que a gente precisa focar é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Porque se eles amarem a Deus, eles vão ter domínio próprio, eles vão amar o próximo, eles vão buscar a cada dia fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Então, assim, tudo é válido também, né, de positivo ensinar, mas que isso, né, que essas outras coisas não tomem na nossa vida o lugar que é a prioridade, que é ensinar a amar o Senhor. Em Deuteronômio diz assim, 6 de 5 a 7. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência seu filho. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que eu acho mais interessante aqui é que diz em primeiro lugar que estas palavras que ordeno estejam no seu coração. Então não adianta eu querer imputar algo no coração da minha filha se eu não primeiramente tiver aquilo no meu coração. Então buscar isso, né, e mostrar em exemplo, no dia a dia, na rotina, né, o meu amor ao Senhor, porque aí ela vai pegar gosto também e vai amar ao Senhor. E eu vi uma analogia que eu achei tão interessante, né, que compara o papel dos pais com duas velas, né? Então vamos imaginar assim que a gente tem uma vela maior e uma vela menor. Uma é o pai e a outra é o filho, né? A mãe e o filho. Aí a gente pode primeiramente se perguntar, quem é o pai e quem é o filho quando a gente fala nas duas velas, né? E aí é interessante a gente pensar que o filho é a vela maior. Ele tem um pavio maior, tem muito ainda para queimar. E os pais, em relação à idade, já estão um pouco mais avançados que os seus filhos. E aí a importância do pai, né, da vela, acender a outra, né, da gente colocar ali o fogo do Espírito no nosso filho, né, colocar essa chama no coração deles. Porque um dia a Priscila, o André, nós pais, nós não vamos mais estar aqui. Mas a gente precisa fazer o quê? Acender a chama do Espírito Santo, acender a chama de Deus na nossa geração, que é a geração que vai estar aí presente para falar do amor de Deus para as próximas que virão. Então não adianta eu investir numa vida que a minha chama brilhe muito, que eu seja bem-sucedida, não há nada de errado também nisso, mas se a minha chama brilhar, mas eu não acender a chama da minha geração, a chama da minha filha, de nada vai adiantar. Porque depois, quando não estiver mais aqui, quem vai dar continuidade? Então, isso Deus falou muito ao meu coração e eu também queria deixar isso de incentivo. Olhe sua filha, seu filho como uma vela que precisa ali ser acesa. O mundo muitas vezes vai soprar, virá ventos querendo apagar essa chama do Espírito, esse amor de Deus. Mas esteja ali, opa, deixa eu acender de novo essa vela, deixa eu cuidar para ela não apagar. Para que realmente, né, essa luz de Cristo, que nós sejamos luz, que os nossos filhos sejam luz neste mundo. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem assim, o quê? Eu vou colocar filhos? Olha a situação, olha como esse mundo tá.
Eu acho que realmente por o mundo estar dessa forma que Deus nos chama, né, para que realmente a gente coloque filhos no mundo, porque esse mundo está precisando de pessoas que tenham o amor de Deus e que vai incendiar as nações. Então eu queria agora ter esse momento com vocês, de podermos orar. Que se assim como eu, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, você também sente muitas vezes que não vai conseguir, eu te informo que realmente, se for só na sua força, você não vai. Mas a boa notícia é que a gente tem a força do Senhor. Deus nos capacita, e se Ele colocou esse bebê, esse filho nos teus braços, nas tuas mãos, é porque Deus Ele vai te capacitar para esse chamado. Então vamos orar? Senhor, muito obrigada primeiramente pelo privilégio, Pai, dos filhos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós queremos fazer o melhor, Senhor, nós queremos honrar, Senhor Deus, esse chamado que o Senhor coloca nas nossas mãos, mas nós não vamos conseguir sozinhos, nós precisamos da Tua liderança, nós precisamos do Teu Espírito nos conduzindo a forma, o tom, a frequência. Então, Senhor, nos ajude, que a cada dia, quando as situações surgirem, o Senhor possa soprar nos nossos ouvidos, Senhor Jesus, como o Senhor deseja que nós venhamos a conduzir cada situação. Nós entregamos, Senhor, a nossa total dependência diante de Ti e já Te glorificamos, porque nós sabemos que a família é um sonho Teu. E se o Senhor deu essas crianças nas nossas mãos, é porque realmente o Senhor tem um plano de paz e não de mal. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo dia. Fiquem com Deus.